caros ouvintes e amigos. Quero vir e saudar a todos com as palavras bíblicas do Salmo 119, o versículo 103, que dizem: Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Relacionado a esse versículo bíblico, o salmista vem e nos lembra que Deus nos traz palavras que diariamente Ele quer nos ensinar, quer nos mostrar o caminho certo que precisamos seguir. E Ele vem e compara que as palavras do Senhor são mais doces do que o mel. Nós temos que lembrar que na época bíblica não existia açúcar, como hoje nós o conhecemos. A única coisa doce que eles tinham era o mel, que era utilizado em bolos, em confecções de pães e outras coisas que haviam naquele tempo. Por sua vez, ele diz que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel. De igual forma, ainda aos nossos dias, nós também poderíamos vir e dizer que as palavras do Senhor, elas nos sustentam, que elas fazem diferença em nossa vida, como o açúcar dentro das coisas que nós consumimos. Para as nossas vidas, a palavra precisa ser a base de tudo. Ela precisa vir e precisa ser essência para fazer a diferença. De igual forma, a gente vê a diferença entre poder vir e comer algo que é doce ou algo que não seja. O açúcar faz toda uma diferença dentro de um alimento. E assim, a fé baseada na Bíblia também precisa vir e fazer toda a diferença para a nossa existência. Pois se nos envolvemos com a palavra, se a Bíblia não vira um mero objeto de decoração nas nossas casas, nós, além de lê-la, também começamos a nos envolver com ela e automaticamente colocamos em prática tudo aquilo que ela nos ensina. Em relação a isso, há uma bela história de duas amigas íntimas e de repente, por um motivo alheio, as duas se desentendem. Uma, profundamente magoada com a outra, decide vir e lhe afrontar. E num dia desses lhe envia um pacote cheio de esterco. A que recebe o pacote, quando abre o embrulho, fica completamente entristecida, mas também raivosa, com a atitude da ex-amiga. Naquele momento ela ora, ela medita na palavra de Deus. O que ela poderia vir e fazer com aquele pacote de esterco que ela havia recebido da ex-amiga? De repente ela lembra da palavra bíblica onde Jesus relembra da importância de vir e amar os inimigos e orar por eles. Aí ela ora pela sua ex-amiga, ela pede para que Deus lhe ilumine. E naquele momento veio sobre ela o agir do Espírito Santo. Ela pega aquele pacote de esterco e começa a adubar as suas flores. Depois de um bom tempo, as flores começam a florir. E ela, em sinal de respeito pela ex-amiga, corta e forma um lindo buquê e lhe manda de presente. Caros ouvintes, de igual forma, nas nossas vidas nós também temos as nossas desavenças, também temos as nossas dificuldades. Mas, e muitas vezes, também viemos e recebemos de outras pessoas coisas que não nos agradam, verdadeiros pacotes de esterco. O que nós fazemos com isso? Podemos vir simplesmente devolver, ou ao invés de devolver um pacote, devolver uma caçambada inteira de esterco. Ou podemos vir e sermos transformados pelas palavras doces do Senhor, que vêm e nos ensinam a viver e a conviver e a reagir frente a qualquer e todo problema que possa vir e aparecer. Assim como aquela mulher teve uma resposta clara e franca diante da reação da ex-amiga, que nós também, ainda nesse período de grandes dificuldades,
onde muitas pessoas estão se desentendendo porque não têm a mesma linha de pensamento. Que nós possamos vir e nos aprofundarmos ainda mais na palavra de Deus. Que de fato as suas palavras ainda hoje, no meio dessa situação toda, possam ser doces. E que nós possamos viver, amar e orar por aqueles que são os nossos inimigos, por aqueles que não gostam das nossas palavras, do nosso jeito de ser. Mas isso tudo precisa estar baseado e seguindo as palavras doces do Senhor que estão na Bíblia. Se assim o fizermos, com toda certeza teremos resposta para toda e qualquer pergunta, para toda e qualquer angústia. Vamos continuar a crer e a confiar que através da Bíblia, Deus nos auxilia e nos ajuda em todo e qualquer aspecto. Amém.